Aos trabalhos, eu recebi uma notícia muito boa aqui, que nós teremos mais um sorteio ainda, que será na sexta-feira. Todas as pessoas que participarem daquela pesquisa do Talk Show vão estar concorrendo a 2 inscrições, que serão sorteadas na sexta-feira, para o 33º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, que este ano acontece de 16 a 18 de outubro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, todos participem da pesquisa do Talk Show e vão concorrer a 2 inscrições para o Brasileiro de Direito Administrativo. Muito bem, então, vamos passar para o próximo painel, que traz o tema Licitações Públicas, as reformas necessárias para a eficiência da gestão pública. Convido, neste momento, o mediador, Dr. João Paulo Lacerda. Presidente do Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul e da Comissão de Direito Administrativo da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul. Secretário-Geral da Comissão Especial de Direito Administrativo do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Convido também a relatora, a doutora Andressa Sampaio. Advogada atuante nas áreas do direito administrativo e direito previdenciário. Parecerista em Direito Administrativo e Direito Processual Civil, professora de Direito Processual Civil do Unibrasil e professora convidada de Direito Processual Civil nas especializações da PUC-Paraná e Universidade Positivo. Os debatedores, Dr. José Anacleto Abduch Santos. Advogado especialista em licitações e contratos administrativos, doutor e mestre em Direito Administrativo pela Universidade Federal do Paraná, procurador do Estado do Paraná, professor do Unicuritiba, coordenador do curso de especialização em licitações e contratos administrativos do Unibrasil, diretor do IPDA. Convido também Dr. José Roberto Tiossi Júnior. Advogado, mestre em Direito, especialista em Direito Público e Tributário, professor de cursos de pós-graduação na área de Direito Administrativo, fundador do portal Licitações Municipais. Convido também o Dr. Luciano Reis. Advogado, doutorando e mestre em Direito Econômico pela PUC-Paraná, doutorando em Direito Administrativo pela Universitat Rovira Virgili, Espanha, professor de Direito Administrativo do Unicuritiba e da Escola Superior de Advocacia. Com a palavra, o mediador, Dr. João Paulo Lacerda. Boa tarde a todos. Agradecer o convite gentil do professor Edgar Guimarães, presidente do Instituto Paranaense de Direito Administrativo. Estendo o agradecimento a toda a diretoria do Instituto Paranaense. Cumprimentar a nossa homenageada, a professora Odete Medauá, fazer um cumprimento especial a todos os nossos palestrantes, professor José Anacleto Santos, José Roberto Tiossi Júnior e Luciano Reis. O tema do nosso painel, licitações públicas, as reformas necessárias para a eficiência da gestão pública, tema bastante atual, inclusive temos aí tramitando na Câmara dos Deputados e já foi aprovado o texto base da nova lei de licitações, faltando apenas a aprovação dos destaques, inclusive há notícias de que esses destaques do PL 1292 de 95 entrarão em pauta nesta semana na Câmara dos Deputados. Feitas essas considerações, já passo à primeira pergunta, que é a seguinte. A Lei número 13.726 de 2018 impactou de forma positiva na fase interna e externa das licitações? A primeira pergunta, passo imediatamente para o professor José Anacleto. Por favor, professor, 5 minutos para as suas considerações. Professor João Paulo, professora Andressa,
professores, meus amigos Roberto Tiossi, Luciano Reis, nossa querida homenageada, professora Odete Medawar, meus queridos companheiros diretores do Instituto Paranaense de Direito Administrativo, na pessoa do meu querido irmão, professor Edgar Guimarães, senhoras e senhores, boa tarde. Ontem o professor Pio Martins, na sua exposição, abordou um tema muito relevante e um dos aspectos do seu tema foi uma indicação de que o Brasil é do jeito que é, principalmente porque gasta mal os recursos públicos. Portanto, os erros de gastos públicos contribuem para que o Brasil seja o Brasil que é hoje. A atividade econômica do Estado é uma atividade fundamentalmente, se não quase que exclusivamente, fundada nos contratos que celebra com os particulares. E nós estamos falando aqui de 10% a 15% do PIB todos os anos, o PIB 6,5 trilhões de dólares, de reais, todos os anos. Basta fazer a conta, 10% a 15% de 6,5 trilhões, dá exatamente muita grana. E esse dinheiro todo invertido em contratações que nem sempre são boas contratações. Eu, há muito tempo, venho fazendo referência à baixa qualidade das contratações que nós temos. E nós podemos dizer que uma das causas da baixa qualidade das contratações que nós temos pode ser atribuída a excessos formais, ao excesso de burocracia. Logo, toda medida que nós pudermos adotar para a redução da burocracia e para a redução das formalidades pode contribuir de maneira muito expressiva para melhorar a qualidade das nossas contratações e, portanto, dos gastos públicos que nós realizamos todos os anos, na proporção que foi indicada. Essas formalidades que nós estabelecemos nos processos de contratação pública, licitatórios, são formalidades que, de fato, podem prejudicar a competição, podem afastar empresas do mercado concorrencial da administração pública. Esta lei, da pergunta, a Lei 13.726, é uma lei que tem um propósito bem específico, o propósito de redução da burocracia, o propósito de redução das formalidades excessivas da administração pública em geral. Claro que não especialmente das licitações, mas das condutas públicas no plano geral. Ela diz assim: a lei racionaliza atos e procedimentos e institui mecanismos, o selo de desburocratização e simplificação, tendentes efetivamente a diminuir os ritos formais excessivos e a burocracia desnecessária nos processos em geral da administração pública. Nós temos que admitir, não há dúvida, de que nós somos formais demais. As nossas licitações são formais, os nossos processos de contratação são formais, a nossa cabeça é formal no plano das contratações públicas. Eu vou dar um exemplo que gosto muito de repetir. Um caso prático, concreto aqui do Estado do Paraná. Numa licitação, havia uma previsão no instrumento convocatório de que as propostas deveriam ser apresentadas em papel timbrado das empresas. E o agente decisor, era um pregoeiro, decidiu por desclassificar uma empresa porque ela não apresentou as propostas em papel timbrado. Um absurdo. E eu, analisando esse processo, respondendo o mandado de segurança, verifiquei que o papel tinha a logomarca da empresa, tinha o endereço no rodapé, e eu fiquei pensando, mas que raios que falha é essa? Afinal, as informações de timbre estão no papel. A resposta do pregoeiro foi: a empresa não apresentou o papel timbrado, porque timbre é feito em gráfica, e a empresa imprimiu o seu papel em impressora jato de tinta. Não é brincadeira. Eu revelo a vocês que eu aumento, mas eu não invento as coisas. Eu aumento, mas não invento. Fiz aqui um alarme que... Bem, rapidamente,
Esta lei tem algumas exigências para a administração pública em geral, vedando prova relativa a um fato que já... É vedada a exigência de prova relativa a um fato que já foi comprovado pela apresentação de outro documento. O que é que essa disposição pode contribuir no plano das licitações? Muito claro, através de um exemplo. Nós não podemos, no plano das licitações, exigir um atestado de capacidade técnica, por exemplo, adicional a um outro atestado, ou mais de um atestado de capacidade técnica, para a comprovação de apenas um elemento de técnico que deva ser comprovado tecnicamente no processo da licitação. A lei dispõe ainda, quando por motivo não imputável ao solicitante, não for possível obter diretamente do órgão ou entidade responsável um documento comprobatório da regularidade, fatos poderão ser comprovados por declaração. Se o licitante comprova que um determinado documento não foi possível de ser exigido por fato alheio à sua vontade, diz essa lei, evidente que não nesses termos, não é? Que esta exigência pode ser suprida e sanada por uma declaração. Eu trouxe o exemplo, que pode ser interessante, de um fabricante que se nega a fornecer atestado de exclusividade para um interessado em contratar diretamente pela administração pública, e esse atestado de exclusividade, essa declaração de exclusividade, poderia ser substituída por uma declaração do próprio potencial contratado da administração pública de que é o fornecedor exclusivo, fazendo prova da exclusividade que trata a lei para fins de contratação direta. Obrigado, professor Anacleto. Imediatamente passo a palavra ao professor José Roberto Tiossi Júnior, mas, antes, porém, faço um cumprimento especial à nossa relatora, a professora Andressa Sampaio. Professor Tiossi tem a palavra pelo tempo de 5 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores. É com muita alegria, com indisfarçável orgulho, que eu cumprimento a todos os presentes, na pessoa do nosso presidente Edgar Guimarães. Teço minhas singelas homenagens à professora Odete Medawar, professora de todas nós, e cumprimento os meus colegas de mesa. É sempre uma satisfação dividir o painel com grandes nomes do direito administrativo, não só em âmbito do Paraná, mas em nível nacional, professores altamente conceituados. Vamos lá à pergunta número 1. A Lei 13.726, de 2018, impactou de forma positiva na fase interna e externa das licitações? Eu, particularmente, sou um adepto da flexibilização nas contratações públicas. O que eu tenho percebido no campo prático é que, tanto do lado dos gestores públicos, dos agentes políticos, dos servidores públicos, sejam eles efetivos ou comissionados, são pessoas de boa índole que fazem o melhor para a boa aplicação dos recursos públicos, bem como os próprios empresários que atuam perante a administração pública. O que acontece muitas vezes é uma generalização. Então, muitas vezes, a legislação ela exige determinadas formalidades. O próprio artigo 4º, parágrafo único da Lei 8666 de 93, versa que o processo licitatório é caracterizado por esse procedimento formal, mas essa formalidade excessiva, ela vem causando consequências nefastas para a boa aplicação dos recursos públicos. E essa legislação, ela veio em um bom momento, porque ela visa racionalizar os atos perante a administração pública. E no tocante às contratações, no tocante às licitações, eu vejo 2 pontos muito significativos. Um que diz respeito à necessidade de reconhecimento de firma, e o segundo ponto que diz respeito à autenticação de documentos para participação em licitação. A gente sabe dos inúmeros custos que as empresas possuem para participar de processos licitatórios, e com essa necessidade de reconhecimento de firma ou autenticação, muitas vezes acaba ocorrendo uma restrição ao caráter competitivo do processo licitatório. O Tribunal de Contas da União, antes mesmo da vigência dessa lei, que é de 2018, ele já possuía inúmeros acórdãos
falando da questão do reconhecimento de firma, que ele não é necessário em um processo licitatório, exceto se houver dúvidas no tocante à assinatura daquele determinado documento. E no tocante à autenticação, o artigo 32 da Lei 8666 de 93 é muito claro que a autenticação ela pode se dar tanto por cartório, por servidor ou por publicação na imprensa oficial. E essa lei de 2018, a Lei 13.726 de 2018, ela dispensa tanto o reconhecimento de firma quanto a autenticação de documentos. Então, o licitante ele tem a prerrogativa de participar de um processo licitatório com documentos, uma cópia simples. Ele leva os originais e o servidor público dotado de fé pública, ele autentica durante a própria sessão. Em alguns casos, alguns editais analisados, nós percebemos que existia inclusive uma restrição temporal. Editais que fixavam datas, 1, 2 dias antes da licitação, para que o servidor público procedesse com essa autenticação. Só que isso não tem previsão na lei de licitações. E acaba muitas vezes onerando o licitante, porque ele precisa se deslocar ao órgão público em data anterior e depois, no momento da licitação, um novo deslocamento. Então, acaba inibindo e reduzindo a competitividade. Aqui no estado do Paraná, saiu uma publicação no dia 13 de abril no site do Tribunal de Contas do Estado. E diz o seguinte: firma reconhecida e cópia autenticada não podem ser exigidas em licitações. Embora o Tribunal de Contas já tenha se manifestado, a gente percebe no campo prático que a administração pública ainda não se adaptou a essa nova legislação. E aproveito também para citar 2 acórdãos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ambos do plenário, ambos de 2019, e o primeiro diz o seguinte: Acórdão 153 de 2019. O edital de licitação deve possibilitar a autenticação dos documentos de habilitação pelos próprios servidores da administração no dia da sessão pública. Agora, no tocante ao reconhecimento de firma, tem um acórdão aqui interessante e que fica para os senhores como reflexão. É o acórdão 1847 de 2019, agora do dia 3 de julho, e diz o seguinte: pode ser exigido atestado de capacidade técnica com firma reconhecida em cartório quando emitido por órgão privado. Nós sabemos que a legislação ela autoriza a apresentação de atestados de capacidade técnica, tanto da iniciativa pública quanto privada. E na justificativa que constava nesse acórdão, é que quando um atestado é emitido pelo poder público, o servidor ou o agente que emitiu, ele é dotado de fé pública. Nesse caso, é dispensado o reconhecimento de firma. De modo que um atestado emitido por um particular, é importante esse reconhecimento para aferir a verossimilhança e aferir a idoneidade daquele documento. Eu agradeço. Passo a palavra ao professor Luciano Reis e pergunto, professor, a Lei 13.726 impactou de forma positiva na fase interna e externa das licitações? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é uma justíssima homenagem à professora Odete Medawar, professora que eu sempre trabalho na cadeira de processo administrativo e direito administrativo, e não me deixo mentir, porque há 2 semanas falava das características do processo administrativo, fieri factum, sucessão encadeada, sucessão necessária, dentre outras características. E, além de ser uma excepcional professora, uma excepcional e competentíssima jurista, é uma pessoa singular. Eu nunca me esqueço que, em 2011, quando lancei o meu livro de convênios, eu nunca tinha tido um acesso, um contato com a professora Odete Medawar, e enviei o meu livro. E eis que, alguns dias, chega uma ligação no meu escritório, e a secretária fala: é professora Odete. Eu falei: será? E aí, quando recebo
com muita alegria, a professora Odete agradecendo o livro, e isso me marcou muito, porque foi, eu brinco que se já era fã da professora, depois daquele dia virei fã quase número 1 em razão dessa simpatia, dessa humildade e, acima de tudo, desse reconhecimento no aspecto de incentivar os jovens, incentivar aqueles que estão estudando direito administrativo. Então, muito obrigado, professor Odete. Eu parabenizo também a diretoria do IPDA e agradeço pelo convite, na pessoa da sua diretoria, do professor José Anacleto, da professora Adriana, do professor Renato, do professor Rodrigo, e capitaneado, aí, dirigido pelo nosso querido professor Edgar Guimarães. Professor João Paulo, também uma enorme alegria estar aqui, ladeado da professora Andressa, dos amigos da professora Andressa, do professor João Paulo, do professor Anacleto e do professor Tiozzi. E a questão, se impactou de forma positiva na fase interna e externa da estação, espero que impacte. Não vislumbro ainda nenhum impacto imediato no dia a dia. Ainda na semana retrasada, impugnava um ato convocatório em razão de reconhecimento de firma da procuração a ser apresentada numa licitação. E veja que há necessidade de termos uma interpretação sistêmica. Essa interpretação sistêmica, a partir não só da 13.726, porque a parte da simplificação e da racionalização, da autenticação, do reconhecimento de firma, a própria Lei 13.460 já trabalhava a questão de afastar, a mesma maneira o Decreto 90/94, porém, ainda nós vislumbramos que prevalece a ideia de reconhecer firma, autenticar. Ora, e agora temos a própria medida provisória de liberdade econômica trabalhando, deixando claro a ideia de presunção da boa-fé, ou seja, presunção da autenticidade dos documentos. E quando se fala da presunção da autenticidade dos documentos, não consigo vislumbrar aqui uma justificativa, a não ser que exista um caso concreto, anteriormente já vivenciado naquele órgão ou na entidade, em dado ramo de um setor, um determinado ramo, para justificar, vamos imaginar, o reconhecimento de firma de algum documento num procedimento licitatório. E a Lei 13.726 deve servir como um fomento para a melhoria e essa criação da eficiência administrativa a partir da simplificação. Ontem, na palestra do magnífico reitor, um dos 8 ou 9 pontos colocados pela Europa para uma melhoria do Estado brasileiro era a simplificação, né? A simplificação, a racionalização. E aí, muito interessante essa Lei 13.726, porque nós temos aqui muitos agentes públicos que poderão utilizar essa Lei 13.726 para buscar o selo de desburocratização e simplificação. Foi muito interessante quando a lei coloca esse selo como uma forma de premiar as boas práticas. E por que não sairmos daqui do Estado do Paraná, ou sair daqui do Estado do Paraná, um dos dois a ser premiados neste selo de desburocratização. E lá diz que para que tenhamos o selo de desburocratização, a racionalização de processos e procedimentos administrativos, eliminação de formalidades desnecessárias ou desproporcionais para as finalidades, ganhos sociais oriundos da medida de desburocratização, redução do tempo de espera, adoção de soluções tecnológicas organizacionais que possam ser replicadas em outras esferas da administração pública. Eu tinha trazido até para fazer essa linha de reflexão sobre o Acórdão 1847 de 2019 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, agora de julho, porque este acórdão, além de afrontar, me parece, a Lei 13.726, afronta o próprio artigo 32 da Lei de Licitações. A partir do momento que o artigo 32 da Lei de Licitações fala que o documento ele é o documento original ou se vai usar uma fotocópia autenticada. Então, por que não acreditar num atestado de capacidade técnica original? Né? Ou seja, daí nós estamos, mais uma vez, invertendo a lógica da questão da boa-fé,
fazendo com que presuma a má-fé até que se comprove a boa-fé. E a lógica, na verdade, deve ser sempre a presunção da boa-fé. E não podemos esquecer que essa ideia de racionalização envolve até agora, com o projeto do decreto do pregão eletrônico que está para sair, inclusive fizemos algumas contribuições, tanto nas audiências públicas, quanto em participações solicitadas, acerca de acabar com o momento randômico do pregão eletrônico. Né? Nos parece que já passou da hora de acabar com o momento randômico e, mais uma vez, faz 6, 7 anos que eu firmo a proposta, que é a proposta aberto-fechado para o pregão eletrônico. Ou seja, para que tenhamos maior racionalidade na hora da fase de lances do pregão eletrônico. Agradeço e fico à disposição. Muito obrigado, professor Luciano Reis. E já vamos passar à segunda questão. O atual regime jurídico licitatório deve ser totalmente revogado ou pode ser simplesmente atualizado? Quais inovações legislativas podem ser criadas para tornar o processo licitatório mais célere, mais eficiente e que, de fato, resulte na seleção da melhor proposta? Professor José Anacleto. Eu começo dizendo que os regimes atuais serão revogados. Não é nenhuma questão de opinião. O projeto que está em tramitação no Congresso Nacional expressamente prevê, 1295, a revogação da Lei 8666, da 10.520 e parcialmente da 12.462. Portanto, a questão se torna mais relevante sob o aspecto de inovações e de proposições. Como proposição, eu penso que um novo regime jurídico poderia contemplar algo que nos afastasse um pouco da administração centrista, ou da administração centrismo, no plano das licitações e dos contratos. Explico o que acho que é isso. Se nós fizermos uma enquete aqui, nenhum dos participantes, ou talvez poucos, sejam da iniciativa privada, empresários, potenciais licitantes. Nos cursos sobre licitações e contratos, raramente se vê alguém da iniciativa privada participando na qualidade de potencial licitante. Nós nos preparamos, a administração pública se prepara, os mecanismos de preparo dos agentes públicos são complexos, são eficientes, mas nós temos uma baixa preparação do mercado concorrencial. As empresas que participam de licitações, muitas delas não têm o preparo suficiente e muitas não participam de licitações porque não têm a menor ideia de como participar de uma licitação. Logo, talvez a título de proposição fosse interessante nós pensarmos num regime jurídico voltado para o fomento da formação de um mercado concorrencial. Nós tivemos uma experiência aqui no Estado do Paraná, alguns anos atrás, uma política de fomento, de capacitação de empresas para contratar obras públicas com o Estado do Paraná. Outra hora eu conto, porque não dá tempo de contar hoje aqui, como foi o projeto. Do ponto de vista de inovações, o projeto de lei que está em tramitação tem algumas bem significativas. Eu sou uma pessoa que elogia o projeto 1295. Acho que ficou um projeto bem completo, contempla várias coisas, e dentre as coisas que contempla, um dos aspectos que me parece o mais relevante, que pode ser um modelo para normas infralegais, para adaptação de leis estaduais e municipais às normas gerais editadas pela União, que são as normas que estabelecem uma fase preparatória do processo da contratação. Nós não temos, como regra geral, uma prática muito saudável de planejar bem as nossas contratações. O Tribunal de Contas da União tem alguns acordos, começando por um deles que diz assim: o maior problema das licitações e a origem de todos os outros são os defeitos de planejamento. Nós, portanto, quando falamos em celeridade, devemos nos preocupar não com celeridade da licitação. As licitações são céleres. O pregão, normalmente as licitações terminam em pouco tempo.
nós precisamos nos preocupar em mecanismos de aperfeiçoamento do planejamento das contratações. E essa lei, esse projeto de lei, tem, por exemplo, algumas disposições que são disposições que replicam disposições do RDC, disposições da lei das estatais e disposições de algumas normas infralegais, como, por exemplo, a Instrução Normativa número 5, de 2017, que estabelece que toda licitação tem que ser iniciada através de uma etapa que se chama estudos preliminares. E os estudos preliminares são seguidos de uma outra etapa que se chama etapa de gerenciamento de riscos. Levando a que, cumpridas essas etapas preliminares, nós tenhamos, ao final da fase interna da licitação, um modelo perfeito, pronto e acabado, para que, quando da veiculação do instrumento convocatório, nós tenhamos regras claras, definindo com precisão qual é o objeto que atenderá à ampla necessidade da administração pública, incluída aí, nesse conceito, a noção de sustentabilidade, inclusive de natureza ambiental, em caráter inclusivo, para que nós possamos ter a satisfação plena das necessidades públicas. E, nesse sentido, já concluindo, a título de recomendação, é preciso que se dê descumprimento a uma ordem hierárquica, que é muito comum na administração pública, que é aquela que diz: eu quero esse edital publicado ontem. Essa norma é um desrespeito à exigência constitucional de bem planejamento, de bem planejar uma licitação. Lembrando os participantes sobre a possibilidade de envio de perguntas pelo aplicativo, passo a palavra imediatamente ao professor Tiossi Júnior. Bom, pessoal, no tocante ao segundo questionamento, compactuo da ideia do professor Anacleto, no sentido de que o atual ordenamento legal que trata das licitações, ele será revogado, desde que seja mantido o atual texto do PL 1292 de 95. Então, a lei do pregão, a lei geral de licitações, a lei do RDC, elas serão incorporadas por um único normativo. Agora, no tocante às melhorias referentes a esse PL, referente à nova lei de licitações, eu selecionei 2 pontos negativos e 2 pontos positivos, na minha opinião. O primeiro ponto negativo é no tocante às modalidades de licitação. E aí eu também defendo uma tese que há muito tempo o professor Edgar Guimarães já vem defendendo também, no sentido de que basta nós discutirmos modalidade de licitação. Não faz mais sentido, nos dias atuais, nós tratarmos de modalidades de licitação. Nós precisamos tratar de procedimento licitatório. Porque qual a diferença entre uma concorrência ou uma tomada de preço que seja, ou qualquer outra modalidade? Daí vem lá o questionamento de um eventual fracionamento de despesa. Será que é permitido ou não um aditivo? Foge da modalidade licitatória convencional. Então, acredito que já passou do momento de nós superarmos a questão das modalidades e tratarmos de procedimentos licitatórios, aquilo que, de fato, trará dinamismo para a administração pública. Então, esse é o primeiro ponto negativo que permanece no PL 1292, a diferenciação entre várias modalidades. Ela exclui o convite à tomada de preço, mantém o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e cria o diálogo competitivo. O ponto número 2 diz respeito à integridade. Eu vejo como um ponto negativo na seguinte perspectiva. Hoje em dia tem se falado muito em compliance, em programas de integridade, e isso é fantástico. Nada melhor do que tanto a administração pública quanto o próprio licitante estar em conformidade, agir com ética, afastando práticas corruptivas. Só que a legislação, ela diz o seguinte: torna obrigatória a implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor nas contratações vultosas. E a legislação, ela traz o conceito de contratações vultosas. São aquelas contratações que ultrapassam 200 milhões de reais. Agora a gente pega o nosso Brasil, 5.570 municípios. Pega o município de Serra da Saudade, em Minas Gerais, com 786 habitantes. Quando ele vai exigir
um programa de integridade? Então, a legislação ela está sendo criada para atender às demandas da União. E ela coloca essa questão do programa de integridade como uma questão apenas para o licitante vencedor, no prazo de 6 meses para a apresentação. Eu vou além. Eu entendo que esse tipo de exigência deveria vir na fase de habilitação. Porque hoje em dia, qualquer empresa participa de processo licitatório. Do dia para a noite, o microempreendedor ele é criado e ele participa em condições de igualdade com uma empresa que está ali há muitos anos constituída, que tem uma logística, que tem toda uma formação, e na licitação são tratadas de forma igualitária. Então, acredito que nós deveríamos ter algum tipo, e no caso, o programa de integridade seria um mecanismo apenas para empresas que são éticas, que são idôneas, participarem de processos licitatórios. E a isonomia seria garantida entre essas empresas, porque aquela isonomia que consta lá no artigo 37, inciso 21, no campo prático ela praticamente não existe. Agora, de forma rápida, em relação aos 2 pontos positivos, o primeiro diz respeito à tecnologia que foi implementada na nova lei de licitações, a criação de um portal nacional para divulgação tanto dos avisos de licitação, dos extratos de contrato, das empresas declaradas inidôneas. Então, nós teremos um único local na qual todas as informações, independente do órgão público, seja ele municipal, estadual ou federal, colocarão as suas informações de forma transparente. Isso acaba reduzindo custos, porque a administração pública ela tem um ônus muito grande com a publicação dos diários oficiais, com as publicações oficiais. Então, isso é um ponto positivo. O outro ponto positivo é no tocante às licitações eletrônicas, que agora vem de forma expressa na legislação, que preferencialmente serão eletrônicas, independente se é União, Estado ou município, admitida a licitação presencial, desde que justificado no processo licitatório a inviabilidade técnica da licitação eletrônica, o prejuízo ao erário e desde que ela seja filmada, gravada e uma cópia seja anexada no processo licitatório. Então, é isso que diz a nova lei de licitações. Aqui no estado do Paraná, nós já temos uma lei estadual que trata da transmissão de licitações ao vivo em tempo real, uma lei de 2018, e o Tribunal de Contas do estado do Paraná ele também tem um acórdão de 2018 que trata dessa preferência pelas licitações eletrônicas, justificando as licitações que forem presenciais. Muito obrigado. Professor Luciano Reis, Vossa Excelência tem 5 minutos para as suas considerações. Eu acho que o projeto de lei, eu tento ter uma visão otimista, mas eu ultimamente ando meio pessimista com esse projeto de lei. Foi tanto recorta e cola, que a junção do projeto de lei, eu não vou mentir que não me agradou. Eu não tenho tido assim uma boa expectativa do projeto de lei. Eu não sou um dos mais críticos da 8666. No meu ponto de vista, nós usamos muito pouco todos os atributos e artifícios da lei 8666. Eu digo que, se pararmos para pensar, ainda nós estamos falando de fiscalização do contrato faz há muito pouco tempo, já estava no decreto 2.300, na 8666, e agora passa a ter uma fiscalização, uma exigência maior. Pré-qualificação, usamos muito pouco, dentre outras questões que já estão previstas nas legislações de licitações. A parte boa é que, querendo ou não, unifica. O projeto de lei unifica para tentarmos afastar essa legislação tão diluída que nós temos de licitações atualmente, e tudo isso reflete um ponto: confiança. Nós precisamos, seja com o projeto de lei que está em andamento, seja com a atual legislação, conferir mais confiança aos agentes públicos para, quando realizarem as licitações, terem a confiança necessária para que não sejam mal interpretados e serem sancionados muitas vezes por erros de boa-fé, e termos a confiança do mercado também, para que o marco regulatório não sirva de artimanhas para afastamento ou arrefecimento de operadores econômicos. Isto porque acaba acarretando
diretamente em uma externalidade na parte concorrencial. E quando falamos nessa parte, e quando digo nessa questão de confiança, poderíamos colocar no novo projeto de lei a ideia da formação dos profissionais ou dos agentes públicos envolvidos em licitações, com incentivos, com remuneração, com uma qualificação necessária, seja anual, seja bianual, seja de alguma maneira, assim como hoje as diretivas, mais precisamente a Diretiva 24 da União Europeia e a recomendação da União Europeia, assim determinam. Poderíamos usar isto como um bom exemplo. A ideia proposta e propalada pelo professor José Anacleto, excepcional. Nós temos também que tornar mais acessível e esclarecer ao mercado, aos operadores econômicos, o marco regulatório de licitações. Quanto ao projeto de lei, há de destacar que se ele passar, se tudo der certo e passar este ano, ainda ficaremos mais 2 anos, porque a priori ele tem uma vacatio legis de 2 anos. Se acontecer igualmente a lei das estatais, todo mundo vai ficar esperando 2 anos para daí, na hora que chegar no segundo ano, lá o último dia, falar, pronto, agora vamos ter que usar a nova lei, né? Ou seja, então não se desesperem para jogarem os livros fora da 8666, porque ainda vai, por muito tempo, serem utilizados. No meu ponto de vista, nós precisamos, para tornar mais célere, mais eficiente, de fato, o nosso marco regulatório de licitações, repensar a finalidade da licitação. A finalidade da licitação não me parece que exista outra finalidade senão a satisfação material ou a satisfação das necessidades públicas, melhor dizendo. A finalidade da licitação é a satisfação das necessidades públicas. A proposta mais vantajosa é o meio pelo qual nós vamos alcançar a satisfação da necessidade pública. E a proposta mais vantajosa atualmente concebida se confunde muito com o menor preço porque existe um mantra, o mantra do menor preço. E o mantra do menor preço faz que a gente tenha no dia a dia dos órgãos e das entidades café que ninguém toma, toalha de papel no banheiro que não seca a mão, mas tem lá um adesivo que use 2, por favor, por causa do meio ambiente, e copo plástico pela-dedo que quebra e a gente tem que usar 2 a 3. Ou seja, será que estamos atingindo e satisfazendo a necessidade pública? Nós temos que rever os critérios de julgamento. Nós temos que trabalhar de maneira positivada o critério qualidade-preço. Temos que deixar as claras, e isso tem que ser positivado, né, porque mesmo quando é positivado, as interpretações, inclusive das Cortes de Contas, elas às vezes pensam com o regime anterior, né, isso digo pela lei das estatais, quando trazem que o regime do orçamento sigiloso é uma exceção, a partir do momento que a regra é claríssima, dizendo que é a regra, né, ou seja, não é exceção. Então, nós temos que deixar de maneira clara na lei a ideia do critério de julgamento ser qualidade e preço. E não só preço, não ficar com essa mantra do menor preço, porque, do contrário, continuaremos gastando os 10% a 15% do PIB, muitas vezes muito mal, sendo muito mal utilizado todo esse montante de recursos públicos. Então, no meu ponto de vista, de maneira bastante objetiva, teríamos que rever a questão do critério de julgamento para tornar mais célere, e só explicitando 2 pontos, me parece que o diálogo competitivo é uma boa ideia, porém, precisaríamos, além do diálogo competitivo, talvez trazer as parcerias para a inovação, assim como hoje nós já temos no decreto de saúde, que inclusive o Dr. Vinícius participou de uma publicação, uma coletânea do governo federal, no ano retrasado, e nós precisaríamos trazer isso para a lógica de todo o regime licitatório. Muito obrigado. Antes de passar para a terceira questão, o cerimonial me trouxe aqui que um veículo Corolla prata, placa de Toledo, AXS 3320, está estacionado de forma totalmente irregular. Então, o proprietário desse veículo aí, tome as devidas providências. Passando à terceira questão, eu alerto aos participantes sobre a possibilidade de envio de perguntas, né? Vamos aproveitar esse momento para a gente esclarecer as nossas dúvidas aí. Terceira questão, considerando o princípio do formalismo moderado,
já consagrado pelos nossos tribunais pátrios, é possível fazer o saneamento de documentos de habilitação e propostas nas licitações sem o cometimento de loucuras? Professor José Anacleto. Você precisa de alguém para lhe dar segurança, senão você dança. O saneamento de falhas de propostas e documentos nas licitações é um dos grandes momentos de risco do agente público que conduz um processo. Por algumas razões. Primeiro porque, quando um vício não é saneado, o licitante tem que ser afastado. E nós ficamos com menos participantes no processo, o que significa menos potencialidade de obter propostas mais vantajosas. Quanto mais licitantes nós tivermos participando validamente do processo, maior a potencialidade de termos propostas melhores, em regime de competição. Nós passamos de um momento de extrema formalidade, lá nos anos 90, para uma atenuação gradual do formalismo das licitações e contratos. Mas isso não foi suficiente para gerarmos situações seguras para os agentes públicos que têm que decidir, sob o prisma principalmente do controle interno e do controle, e aqui com mais vigor ainda, do controle externo. O grande propósito, me parece, depois da edição da Lei 13.655, de 2018, é nós produzirmos condutas que, além de sustentáveis perante os órgãos de controle, sejam condutas que não se caracterizem como erro grosseiro, que, aliás, é um dos problemas da lei. De erro a lei não trata, é evidente que ela trata de culpa, dolo e culpa grave, e não de erro, porque erro tem uma outra configuração jurídica, mas esse, claro, não é o momento para que nós avancemos nessa discussão sobre o que seja o erro grosseiro. Mas temos que dizer que nós temos que evitar o erro grosseiro. Como é que nós podemos evitar o erro grosseiro no plano do saneamento de propostas e de documentos de habilitação dos licitantes? Uma das referências que está no projeto de lei novo é a de que as propostas e os documentos dos licitantes, ou o licitante só pode ser afastado pelo cometimento ou apresentação de documentos com vícios insanáveis. Esse é um norte hermenêutico da maior relevância. Logo, nós não podemos afastar os licitantes que tenham apresentado documentos com vícios que são sanáveis. O grande problema é que nós não temos uma tabela pronta para dizer quais são vícios sanáveis e quais são os vícios insanáveis. Não existe essa tabela. Essa tabela ela é algo em construção nos processos da licitação, e deve ser assim mesmo. Nós temos algumas referências, claro, sobre que precedentes que indicam tal e qual conduta como uma conduta possível no plano de saneamento de vício de propostas ou de vício de documentos. O que eu tenho recomendado é que nós passemos a tratar essa questão do saneamento como uma questão institucional e não como uma questão pessoal do agente que decide a licitação. Como é que se faz isso? Primeiro, configurando manuais de licitação que estabeleçam para um determinado órgão ou entidade pública o que é que se considera vício sanável ou vício insanável. Cada organização pública tem as suas demandas, tem as suas particularidades. Alguns licitam só bens, outros só obras ou mais obras. E em cada uma dessas licitações nós temos uma múltipla dimensão de documentos e de espécies de declarações que têm que ser observadas pelos licitantes. Ninguém melhor do que a própria organização pública para identificar nos seus processos internos quais são as condutas e os documentos que podem ser ou não objeto de saneamento. E, por outro lado, com base nesses manuais, eu sou um adepto da manualização, a elaboração de instrumentos convocatórios precisos que orientem o agente decisor, o pregoeiro, a comissão, seja quem for, sobre quais são os vícios que podem ser sanados e quais são os que não podem ser sanados. Eu elenquei alguns aqui, a partir de precedentes do controle, para que possamos pensar em saneamento sem loucura. Por exemplo, saneamento sem loucura significa aceitar que sejam conferidos documentos que podem ser
obtidos pela via da internet, certidões negativas, etc. Tenho defendido, inclusive, que se a empresa não apresenta uma certidão negativa do INSS, o pregoeiro, a comissão de licitações, pode online acessar o sistema e obter a prova, a comprovação da regularidade fiscal, por exemplo. Também tenho, sob outro aspecto, dito que ainda não é possível, pelo menos no plano geral, algumas estatais, já estou concluindo, algumas estatais já previram nos seus regulamentos internos a possibilidade de apresentação de documento novo, de ingresso de documento novo. Acho um pouco arriscado ainda no plano da administração pública em geral, para a qual não foi concedida essa benesse de regulamentar especificamente certos aspectos e, portanto, há alguns limites que têm que ser cumpridos ainda. Professor José Roberto Tiossi Júnior. Bom, em relação ao formalismo moderado, como já bem expresso aqui no nosso questionamento, os tribunais pátrios eles vêm aderindo a essa tese de formalismo moderado. No âmbito das propostas de preço, eu venho acompanhando uma certa regularidade nas decisões jurisprudenciais, no sentido de ser possível o saneamento de falhas nas propostas de preço. Até no tocante ao artigo 48, parágrafo 1º, que trata do preço inexequível, nós temos ali uma presunção relativa e não uma presunção absoluta, cabendo ao gestor público ele ofertar a possibilidade do licitante abrir uma planilha de custos e ele também demonstrar que, de fato, aquela proposta é exequível. Isso no âmbito da 8666 de 93. Agora, no tocante à Lei 10.520, saneamento de propostas, eu não consigo vislumbrar um preço inexequível em âmbito de pregão, principalmente na fase de lance. Porque a fase de lance é uma fase voluntária, seja um pregão presencial ou eletrônico, o licitante ele reduz o seu preço de forma voluntária. Então, se ele ofertou aquela proposta, significa que, de fato, ele tem condições de executar o objeto licitado, sob pena de sofrer as sanções cabíveis. Então, nós temos ali o artigo 7º da Lei 10.520, que, inclusive, tem não honrar com a proposta, cabe a penalização do artigo 7º, e no campo prático eu praticamente não vislumbro o agente público, o pregoeiro, ele abrir qualquer processo administrativo, simplesmente o licitante participa do pregão, apresenta sua proposta, simplesmente fala que o preço é inexequível, que cotou errado e pede a desclassificação, passando automaticamente para o licitante subsequente. E nada com ele acontece. Na próxima licitação ele está lá novamente apresentando sua proposta e pedindo desistência. Sem entrar em detalhes o que na prática isso configura, mas é isso que vem acontecendo. Agora, no campo dos documentos de habilitação, a atual legislação ela não permite esse saneamento. O artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8666, ele diz que cabe ao agente público realizar diligência para sanear, para aclarar, porém veda a inserção de novo documento que deveria constar preliminarmente ali nos seus documentos de habilitação. Mas, pessoal, com tudo isso, a gente chega à seguinte conclusão, que a licitação ela se tornou um fim em si mesmo. A eficiência que está consagrada lá no artigo 37 da Constituição, muitas vezes é deixada de lado. Então, existe uma grande disputa para declarar uma empresa vencedora e muitos pensam que, a partir daquele momento que o contrato é assinado ou uma ata de registro de preço é assinado, os problemas daquela administração, eles foram encerrados. Mas nós devemos, de fato, focar na fase de execução contratual. Talvez nessa fase seria, de fato, importante um formalismo no cumprimento dos contratos, na entrega dos objetos, só para compartilhar com os senhores. Talvez alguns já conheçam essa história, mas é importante replicar. Em um dado município foi licitado gêneros alimentícios para compor a merenda escolar e é licitado por quilo. Então, o quilo da carne, o quilo do frango, de alguns legumes,
E daí tem toda a fase preliminar, pesquisa de preço, a gente sabe como é difícil a questão das pesquisas de mercado, tem a fase de disputa, centavo a centavo ali no pregão, e daí no momento da execução, inexiste uma fiscalização efetiva. Na prática, o que a gente vem comprovando é uma fiscalização formal. Os fiscais de contratos, infelizmente, eles não estão capacitados e aptos para fiscalizar esses determinados contratos. E nesse caso específico, a empresa ela ia efetuando entregas diárias nas escolas. Então, passava numa escola, deixava lá 20 quilos de coxa e sobrecoxa. Na outra escola, 15 quilos de coxa e sobrecoxa. Na outra escola, 30 quilos de coxa e sobrecoxa. E nós íamos atrás, fazendo a pesagem dessa entrega. Em um único dia, em um município pequeno aqui do estado do Paraná, mais de 70 quilos de coxa e sobrecoxa deixaram de ser entregues. Isso em um dia. Vamos pensar isso em uma semana, em um mês, em um ano. O que isso representa na aplicação dos recursos públicos? Daí vem muitos que falam, reforma da Previdência, a gente precisa de mais recursos. Na verdade, o que falta é uma fiscalização efetiva. Nós deixarmos os processos licitatórios dinâmicos, flexíveis e focarmos na fase de execução contratual. Meu muito obrigado. Passo imediatamente a palavra ao professor Luciano Reis. Corroboro com a posição do professor Chiosi, do professor Anacleto. Lembro sempre do formalismo moderado, um clássico acordo do Superior Tribunal de Justiça, do ministro Demócrito Reinaldo, né, sobre formalismo excessivo. E na parte, hoje, dos documentos que são factíveis de serem extraídos da internet, também comungo do entendimento de que a falta de documento, inclusive apresentado no envelope, se o documento for passível de ser extraído da internet, pode ser feito pelo agente público. Entretanto, o ônus, que se no órgão estiver sem internet, esse ônus é do licitante. E, para tanto, para que exista uma segurança jurídica neste formalismo, é muito interessante e muito importante que se trabalhe com os regulamentos. O ato do edital, o ato convocatório, poderá e deverá prever de maneira expressa, né, essa questão da juntada ou da apresentação de documentos que possam ser aferidos pela internet pelos agentes que compõem a comissão de licitação ou pelo pregoeiro. Quanto à questão na parte de propostas e na parte de habilitação, me chama muito a atenção que o formalismo moderado também tem servido um pouco de loucura. O formalismo moderado tem servido para alguns atos de loucura em razão do aspecto meramente monetário. Isto porque algumas mexidas nas planilhas na fase de proposta têm sopesado, têm permitido a continuidade de licitantes sob o argumento de aquela proposta ser mais em conta por tantos mil-reais por mês, o que daria por ano tantos milhões. Ora, mas daí a gente começa a ideia de que é um fim em si mesmo e que os fins justificam os meios. E isso é muito perigoso. Então, há uma planilha, por exemplo, hoje, pelo Tribunal de Contas da União. É possível sanear erros e vícios das planilhas? Sim, desde que não afete o preço, desde que não afete ou a composição daquele preço com algum custo que seja de arbítrio da empresa, sob pena de acabar atrapalhando e, na verdade, prejudicar a própria iniciativa da empresa. Claro, há um erro, por exemplo, de percentual, há um erro de soma, isso não tem problema. Isso os tribunais, tanto os tribunais de contas quanto o Poder Judiciário, têm assentido com essa correção feita pela comissão de licitação ou pelo pregoeiro. Entretanto, começar a fazer alterações substanciais que venham a substituir, inclusive, a volitividade da empresa, aí eu já tenho aqui minhas ressalvas. Da mesma maneira, uma grande ressalva no que se refere a simplesmente deixar de aceitar
aceitar uma empresa, aceitar um licitante que não tenha juntado um documento, mas justificando que aquele documento era um documento não tão importante. Então, se não era tão importante, não deveria estar no edital, né? Não deveria ser exigido. Ah, não, mas veja só, se eu simplesmente deixar pela desclassificação dessa proposta ou pela inabilitação desse licitante, estarei afastando uma proposta que por mês é R$50 mil mais barato, isso quer dizer R$600 mil durante o ano. É disputa. Ou seja, às vezes nós teremos a questão de uma proposta mais barata, uma proposta mais cara, teremos, às vezes, no dia a dia da licitação, perde um licitante que você fala, poxa, a gente economizaria tanto. Mas, enfim, lamenta-se. Agora, será que a gente está mesmo assim pagando caro? Daí é outra coisa, porque daí então a pesquisa de mercado é que tem um problema na fase de planejamento. Se o fato de nós não conseguirmos uma excepcional proposta ou a proposta financeira mais adequada diante dos demais operadores econômicos em razão de algumas circunstâncias alheias, essas são circunstâncias do jogo, que nós não podemos querer que o Poder Judiciário ou os tribunais de contas venham sufragar esta situação normal. Bom, respondidas todas as questões, agora vamos passar às questões do público. Eu solicito que o professor Luciano Reis responda essa pergunta, que pelo nome do autor a pergunta não é fácil. O Eli Lopes Meirelles pergunta: a modalidade do diálogo competitivo prevista no projeto de lei será uma mudança positiva ou negativa, professor Luciano Reis? Do meu ponto de vista, o diálogo competitivo será uma mudança extremamente positiva, porque traz a viabilidade de a administração escutar o mercado. Nós precisamos escutar o mercado. O diálogo competitivo, fazendo uma breve explicação, a partir daquele que está na Diretiva 24, 2014 da União Europeia, para daí trazer o raciocínio do PL, é quando a administração necessita uma solução, necessita um objeto que não tem à disposição no mercado. Então, ela poderá usar o diálogo competitivo para essa situação, fazendo com que venha a dialogar com os possíveis fornecedores, os potenciais fornecedores, a fim de aferir, inclusive, após algumas etapas, qual será a proposta mais vantajosa a ser desenvolvida para a administração. E aí sempre vem a questão no diálogo competitivo, se isto teria que ter uma exclusividade à administração ou não geraria uma exclusividade à administração, bem como quando que a gente pode usar o diálogo competitivo. Mais uma vez vem a questão da confiança. O diálogo competitivo, se não tiver um ambiente de total confiança ou de uma confiança razoável, o diálogo competitivo não será uma boa ferramenta. Por quê? Porque daí nós não teremos empresas, fornecedores, potenciais fornecedores, indo participar do diálogo competitivo com medo de acontecer, às vezes, uma revogação no meio do procedimento do diálogo competitivo por algum motivo, entre aspas, de suposta oportunidade e conveniência numa revogação. Aí, na verdade, o que acontece? O diálogo competitivo, então, demanda um ambiente fático bastante confiável pela administração pública para os operadores econômicos. Acho que é uma excepcional o diálogo competitivo, porque haverá a possibilidade, então, de as soluções a serem apresentadas pelos fornecedores e essas soluções, então, serem debatidas, serem sopesadas, a fim de haver a escolha da melhor solução que satisfará a necessidade pública. Obrigado, professor Luciano Reis. A pergunta do Tarso é: qual opinião da mesa sobre a contratação integrada do RDC e ela será mantida na nova lei? Por favor, professor José Anacleto, pode nos responder essa pergunta? Contratação integrada é uma das inovações do projeto da nova lei, do plano da administração pública em geral, mas ela já existe no regime da Lei 12.462 e já existe no regime da Lei das Estatais.
Contratação integrada é um regime de execução, o que significa que é uma forma pela qual a administração escolhe a maneira pela qual ela pagará pela execução do contrato. E, ao lado dos regimes de empreitada por preço unitário, empreitada por preço global, tarefa e empreitada integral, o projeto de lei 1295 prevê a contratação semi-integrada e a contratação integrada. Não vá se animando muito, porque ela não serve para todo mundo e nem poderá ser utilizada por toda a administração pública em caráter geral. Ela só serve como regime de execução para licitar obra e serviço de engenharia, que tenham as seguintes características, todas elas. O contratado assume como encargo a execução do projeto básico, do projeto executivo. Ele é obrigado, contratualmente obrigado a realizar a montagem do que tiver que ser montado, os testes do que tiver que ser testado. Ele é encarregado da pré-operação do que tiver que ser pré-operado e das operações, todas elas que são necessárias para o cumprimento integral do objeto da contratação. Quando este objeto tiver natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica, ou só estiver disponível em regime de tecnologia de domínio restrito no mercado. Logo, é um modelo de regime de execução bastante restrito. O Tribunal de Contas da União, já se pronunciando sobre o RDC, havia dito o seguinte: o regime da contratação integrada não pode ser utilizado para sanear deficiência da administração pública de elaboração de projeto básico. Por exemplo, na sua organização não tem engenheiros para elaborar projeto básico da obra. Logo, contrata-se pelo regime de contratação integrada para que o contratado assuma o encargo de elaborar o projeto básico. Só pode ser utilizado o regime de contratação integrada nas condições extensas e cumprindo os extensos requisitos que a legislação prevê. Mas, sim, o regime de contratação integrada é uma forma de buscar do mercado formas e técnicas de solução para problemas que a administração pública não sabe como solucionar, no que diz respeito a obras de serviço de engenharia, por uma razão muito simples. O projeto básico é o documento que contempla a solução técnica que será utilizada para atender à necessidade da administração pública. Quando a administração pública sabe qual é a solução que lhe interessa, expressa essa solução no projeto básico e licita e produz a licitação com base nesta solução que é a escolhida e contemplada no projeto básico. Quando ela não tem essa solução definida, ela pode buscar no mercado essa solução e pode fazê-lo através do regime de contratação integrada. A pergunta pode ser, mas e com base em que a administração pública licita a obra e serviço de engenharia, já que, tradicionalmente, até por imposição legal, não pode haver licitação nem de obra e nem de serviço de engenharia sem a existência prévia, como anexo do instrumento convocatório, de um projeto básico? A resposta é: a administração pública licita com base em um anteprojeto de engenharia. E a legislação nova, assim como a atual, prevê quais são os elementos desse anteprojeto de engenharia, que evidentemente não são tão completos como os elementos de um projeto básico, mas são uma referência sobre aquilo que é a necessidade pública, que será essa referência complementada pela contribuição privada quando da elaboração do projeto básico e, posteriormente, do projeto executivo. Obrigado, professor José Anacleto. Outra pergunta, agora do Rafael Jaworski. Eu já digo que será respondida pelo professor Tiossi. A pergunta é a seguinte: a desburocratização impacta na flexibilização da manutenção das condições de habilitação no decorrer do contrato administrativo, em serviços contínuos e demais, em especial com a exigência das certidões de regularidade fiscal com a Fazenda Pública. Como dar segurança jurídica para o ordenador de despesa frente aos entendimentos dos tribunais? Bom, vamos lá.
São várias reflexões inerentes a esse questionamento. Em primeiro lugar, agradeço o envio da pergunta e, particularmente, não vejo a incidência dessa lei de desburocratização no tocante a certidões de regularidade fiscal. Essa legislação, como nós mencionamos no primeiro questionamento, na primeira pergunta do painel, ela tem uma incidência meio que direta no tocante à autenticação de documentos e reconhecimento de firmas, ao passo que as certidões de regularidade fiscal, elas são emitidas de forma online na sua grande maioria, exceto alguns municípios que ainda exigem a retirada da certidão presencial e no meio físico ali. Então, nesse primeiro ponto, eu não vejo esse impacto. Agora, no tocante à manutenção das condições de habilitação, a lei de licitações é muito clara que é dever do licitante manter as certidões em dia durante a execução. Só que eu não vejo isso uma responsabilidade do ordenador de despesa. Não é atribuição dele atestar essa manutenção durante a vigência contratual, e sim do fiscal de contrato. E no caso, para garantir uma segurança jurídica, no tocante ao ordenador de despesa, no tocante à manutenção da regularidade fiscal, no tocante até à própria questão de retenção de pagamento, o que nós estamos observando no âmbito dos tribunais é no sentido de ser vedada a retenção de pagamento diante de irregularidade fiscal na execução do contrato, porque não existe previsão expressa na lei de licitações. Tá, mas se a lei exige que seja mantida, ele não mantém, vamos fazer a retenção. Muitas vezes os tesoureiros dos municípios ou de outros órgãos públicos acabam fazendo essa retenção de pagamento justamente porque a empresa ela não mantém a sua regularidade fiscal. Mas a legislação ela não prevê essa retenção, sob pena de locupletamento ilícito da administração pública. E quais seriam as medidas? O fiscal de contrato ele deve notificar a empresa para que ela providencie a regularização. Muitas vezes esse pagamento que está pendente é o pagamento necessário para que essa regularização seja feita, e caso no mês posterior o licitante não regularize sua certidão, daí caberia outras penalidades, que daí nós temos lá um rol elencado na lei de licitações, que é advertência, multa, suspensão, inidoneidade e até a rescisão do contrato administrativo. Então seriam essas as minhas considerações. Meu muito obrigado. Agradeço ao professor Tiossi Júnior. Professor José Anacleto, a Marina nos pergunta se o excesso de punição do licitante não pode gerar um desinteresse das empresas em participar dos certames, em prejuízo da administração? O excesso de punição dos licitantes seguramente pode gerar um desinteresse na participação em licitações, porque é excesso. A sanção aos licitantes deve ser correta e deve ser justa. Se ela for excessiva, ela não deve acontecer. E o fato de ser excessiva, por si só, já demonstra que a apuração de responsabilidade e a aplicação de sanções é irregular e pode, por si só, levar à responsabilização também. Eu tenho defendido, até porque tomei contato com esse assunto alguns anos atrás, um acórdão proferido numa decisão lá em Portugal. Uma empresa foi punida, ficou afastada do mercado concorrencial público por algum tempo e propôs uma ação de indenização. Tão logo a sua sanção foi invalidada pelo Poder Judiciário, uma ação de indenização baseada na teoria de perda de uma chance. Ela foi declarada inidônea, ou algo similar lá para o direito português, ficou afastada do mercado das concorrências e, por isso, perdeu chances, por conta dessa sanção que foi reputada ilegal. Logo, eu diria, a sanção como instrumento de fomento de boas práticas nas licitações e nas contratações públicas é fundamental. Aliás, o STJ e o Tribunal de Contas da União já posicionaram firmemente decisões no sentido de que deixar de apurar responsabilidade por supostas infrações no processo de contratação pública ou de licitações, por si só caracteriza ato omissivo passível de responsabilização. As sanções, no plano do direito das licitações, têm as duas mesmas funções que tem no plano do direito penal.
a função de prevenção geral e a função de prevenção específica ou especial. Evitar que as pessoas cometam infrações e evitar que as pessoas repitam as infrações que já cometeram. Portanto, eu diria, é fundamental que nós passemos a dar, se é que já não estamos dando, um tratamento apropriado para o sistema sancionatório de licitações e contratos. O que implica, por exemplo, um regime bem adequado de tipicidade normativa e infralegal. Portanto, para a sua administração, quais são as condutas dos licitantes e dos contratados que devem ser tipificadas como uma infração? E especificamente, um sistema bem apropriado de tipicidade de instrumento convocatório da licitação e contratual. Normas com condutas típicas que reputamos serem devidas nas normas internas da organização e, no plano de cada contratação, um regime de tipicidade contratual apropriado e adequado. Existem certas infrações que não dizem respeito, por exemplo, a obras, outras não dizem respeito a compras. É preciso, então, que o instrumento convocatório e o contrato façam uma previsão apropriada do sistema sancionatório. E, respondendo, então, à pergunta, sim, sanções excessivas não devem ocorrer. Sim, apuração de responsabilidade e aplicação rigorosa de sanções, quando as infrações ocorrerem, devem ocorrer. E, então, não serão excessivas. Obrigado, professor José Anacleto. Professor Luciano Reis, o Rodrigo Cabral pergunta o seguinte: o PL 1292/95 prevê a fase de saneamento em seu artigo 64. O que diz o artigo 64? Encerradas as fases de julgamento e habilitação, exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá, inciso 1, determinar o retorno dos autos para saneamento e irregularidades que forem supríveis. Aí vem a pergunta: a ausência de uma definição de irregularidades sanáveis é favorável à desburocratização do processo licitatório ou é prejudicial à garantia da concorrência e isonomia entre os licitantes? Eu respondo ao Cabral, o Rodrigo, pelo menos agora, antes foi o Eli, agora o Rodrigo, que sanar irregularidades e o não sanar irregularidades poderá cometer erro grosseiro. Então, na verdade, eu brinco, porque uma situação de incerteza, se eu não tiver esclarecido o que é sanar irregularidades a partir de um regulamento, assim como a preceitua, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, agora no artigo 30, que vinculará a administração pública, acabará podendo ser futuramente considerado um erro grosseiro por parte de algum controle. Ou seja, seria um conceito indeterminado, poderia sobre outro conceito indeterminado e gerar mais insegurança e gerar um prejuízo até à ideia da desburocratização, a fim não só no aspecto de desburocratizar, mas no aspecto de gerar falta de confiança a partir da insegurança aos agentes que estão envolvidos na contratação. Então, o que ressalta aqui aos olhos é, mais uma vez, até o que foi propalado pelo professor José Anacleto, a importância de se ficar dessa maneira, o sanar irregularidades por parte da autoridade superior, quando ela vai determinar a devolução dos autos para que, na instância inferior, venham a fazer toda essa correção dos atos irregulares que não venham a comprometer, não sejam substanciais. Isso teria que estar exposto num ato normativo, num ato administrativo normativo que explicite o que seria considerado sanar irregularidades e quais seriam as irregularidades passíveis de serem determinadas para fins de saneamento pela autoridade superior, sob pena de continuarmos daí numa incerteza e fazendo com que futuramente os agentes públicos fiquem com mais receio, no tocante a não ter saneado ou ter saneado, o que vai só contribuir com o aumento do surto ou epidemia, que podemos assim dizer, que paira hoje na administração pública, não raras vezes, pela
doença que eu chamo de decisoriofobia, né, que é uma doença já patenteada por mim, que é o medo de decidir, né, ou seja, que acaba, na verdade, então, a administração com esse medo de decidir em razão do seu CPF ser colocado em algum processo como achado. E, claro, é uma crítica aqui, porque não raras vezes hoje os agentes públicos têm sido coisificados a partir dos seus CPFs na fiscalização. E não podemos esquecer sempre o professor Romeu Felipe Bacelar Filho, que ele diz que atrás de um processo administrativo pulsam corações. Então, nós temos que lembrar que o direito ao erro existe, né? Por que não admitir erros em procedimentos licitatórios, né? Isso é muito importante. Esse não admitir erros em procedimento licitatório é que faz com que hoje, não raras vezes, alguns falam que vão desempenhar uma função hoje na parte de licitação, contratação pública, eles não sabem se estão corretamente ou se estão encaixados no Congresso, no aspecto de ser uma arte, uma coragem ou uma loucura. Obrigado, professor Luciano. Professor Tiossi Júnior, a Marilda Portela pergunta se você acha adequado o uso da modalidade pregão para a execução de determinados serviços de engenharia? Bom, agradeço novamente o questionamento e a resposta é sim, justamente pelo fato de eu ser um defensor do fim das modalidades licitatórias e nós trabalharmos voltado para procedimentos. Eu, particularmente, não consigo vislumbrar a diferença entre uma obra ou serviço de engenharia, uma planilha de composição de custos, com uma licitação para terceirização de mão de obra para serviços de limpeza. Ambos possuem planilhas, composição de custos unitários, e o que acontece? Finalizado o pregão em uma terceirização de serviços de mão de obra, o licitante ele precisa apresentar uma proposta atualizada em razão do seu desconto que foi concedido durante o certame. Então, eu não vejo prejuízo em uma licitação para obras ou serviços de engenharia que o pregoeiro ou o órgão licitante proceda da mesma forma, exigindo do licitante vencedor uma planilha atualizada com a composição dos seus custos em razão do desconto que foi concedido durante o certame. Nós tivemos agora, em abril de 2019, uma resolução do CONFEA que trouxe algo interessante no tocante às licitações de obras e serviços de engenharia, e eles definem obras e serviços de engenharia como serviços técnicos especializados. E pelo fato da lei do pregão 10.520, ela ter como plano de fundo a licitação para serviços comuns, automaticamente estaria afastada as licitações de obras e serviços de engenharia por conta dessa resolução do CONFEA. Porém, o Tribunal de Contas da União ele tem decisões recentes no sentido de ser possível a terceirização no tocante a licitações de serviços de engenharia mediante pregão. Agora, o caso de obras ficaria realmente as modalidades tradicionais para serem licitadas. São essas as considerações. Meu muito obrigado. Professor José Anacleto, o Pablo Eduardo Ananias pergunta se é possível, no panorama jurídico atual, dizer que o tempo aleatório ou randômico nos pregões eletrônicos viola a regra da contratação da proposta mais vantajosa à administração pública? E ele pergunta também se quais medidas podem ser adotadas para, em substituição a esse sistema, garantir ao mesmo tempo a celeridade do procedimento e a melhor contratação. Eu tenho uma visão que sim, que o tempo randômico ele prejudica a obtenção da melhor proposta. O tempo randômico é um tempo aleatório, dado pelo sistema a partir do momento em que o pregoeiro, no pregão eletrônico, aciona uma tecla. Se a sua tecla de 1 a 30 minutos, de acordo com o sistema, ou de 1 minuto, enfim, a 15 minutos, dependendo dos provedores, o sistema interrompe automaticamente a possibilidade de oferecimento de lances. Parece que sim, que o tempo randômico, evidente, não é? Se uma empresa apresenta uma proposta de 1 milhão, a outra, ao pretender apresentar uma proposta de 990 mil, não pode mais porque a potencialidade foi vedada pelo sistema, sim. Existem muitas discussões sobre o que é que poderia ser feito para substituir o tempo randômico. Do ponto de vista eletrônico, alguns sustentam, inclusive, que poderia haver
uma modificação dos sistemas para que, a partir de um determinado momento em que os lances, um tempo em que os lances deixassem de ser ofertados, o pregão se encerraria, com o aproveitamento da melhor proposta até então. Eu, particularmente, por outro lado, tenho refletido o seguinte: as propostas de preço, posso estar equivocado nessa avaliação, mas as propostas de preço no pregão eletrônico, elas, a não ser que exista um limite substancial entre uma oferta e outra de preço, e isso é possível, elas oscilam muito próximas da última. 1999, 1998, e assim talvez tivéssemos, se não fosse o tempo randômico, um pregão que iniciou há 2 anos atrás, não tivesse terminado ainda, porque de 1 em 1 centavo os lances vão se reduzindo. Eu penso, então, que, no plano geral, embora potencialmente possa o tempo randômico prejudicar a oferta de uma proposta um pouco mais vantajosa, sob o prisma da celeridade e da eficiência do pregão eletrônico, ele ainda se justifica, até que se encontre uma formulação melhor. E evidente que eu conheço também o sistema que os licitantes utilizam, a conduta de que, enquanto o pregoeiro não aciona o tempo randômico, os licitantes não fazem lances. Então, dá um lance, depois de 10 minutos, um outro lance. O pregoeiro aciona o tempo randômico e os lances começam, então, parece, então, que um pregão que levou 2 horas, eletrônico, ele efetivamente existiu só nos últimos 30 minutos, ou 2 minutos de tempo randômico. Eu penso que, portanto, podemos, sim, estabelecer mecanismos mais racionais para o aproveitamento de uma proposta melhor do que a sistemática do tempo randômico. Tinha mais uma parte. A segunda parte diz o seguinte: quais medidas podem ser adotadas para, em substituição a esse sistema, garantir ao mesmo tempo a celeridade do procedimento e a melhor contratação? Eu penso que sem o sistema do tempo randômico, não pensei, não concluí sobre um sistema substitutivo. Como disse, existem várias proposições, e algumas delas envolvendo o tempo que os licitantes levam. Funciona assim: enquanto houver licitante dando lance, o sistema não encerra. Mas então, talvez, volto a repetir, tenhamos pregões mais demorados. Particularmente, eu não tenho assim tanta restrição quanto ao tempo randômico, portanto, não posso contribuir com Claro, isso. professor Luciano Reis. Deixa eu só aproveitar aqui, ainda que eu já tenha falado do proposta aberto e fechado, que para mim é o ideal, para substituir o randômico. A título ilustrativo e complementar, foi protocolado hoje, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, para mudar a lei de licitações do Estado do Paraná no pregão eletrônico, a fim de substituir o momento randômico, o tempo randômico, pela prorrogação dos lances. Igualmente acontece na Sabesp. A Sabesp foi uma das idealizadoras dessa ideia de prorrogação sistemática. Então, hoje foi protocolado hoje pela manhã. Então, aproveitando, a notícia está fresquinha, que o Estado do Paraná pretende fazer essa alteração. Aí seria um substitutivo. Só para complementar, exatamente essa prorrogação que é esse sistema, para que todos entendam, quem não é familiarizado com. Enquanto houver um lance, o sistema automaticamente prorroga o tempo para a oferta de novos lances. É isso. Professor Luciano Reis, o Dias Ruins pergunta: os requisitos de habilitação previstos no 27 a 31 da Lei 8.666 podem ser considerados como normas gerais e, com isso, cabendo apenas à União legislar sobre essa matéria? Olha, me parece, não tenho dúvidas, que os artigos 27 a 31, eles são normas gerais. Não é possível, de maneira alguma, que o município, o Estado ou o Distrito Federal venha a editar normas para fins de habilitação. O grande problema é que nós temos, em alguns momentos, no artigo 27, mais precisamente no artigo 28 e na questão do artigo 30, alguns que são exigências previstas em leis. E aí nós temos que fazer essa complementação.
porque existem leis, às vezes, vamos imaginar, a legislação da Polícia Federal com relação à vigilância armada, existe uma legislação municipal, às vezes com relação até a própria realização de determinadas atividades econômicas, e aí deverá respeitar isto na habilitação da licitação, mas não é possível que um município resolva legislar a fim de inserir um novo documento de habilitação. Isso não é possível, isso é norma geral, e é até discutível se todo o rol de documentos de habilitação que lá estão previstos, que é um rol taxativo, não se podendo exigir, então, nada fora, além daquilo, né, já que é um rol exaustivo, taxativo, seria questionável, para fins do novo projeto de lei, se deveríamos repetir todos os documentos que lá estão explicitados. Será que nós não conseguiríamos afastar alguns deles? Essa é uma boa reflexão a ser realizada. Obrigado, professor. Pergunta do Diego, que eu faço para o Tiossi. Como os senhores avaliam eventuais exigências de certificações para garantir a qualidade dos objetos licitados? A medida restringiria a competitividade do certame e acarretaria a majoração dos preços pagos pela administração pública, ou se garantiria a qualidade nas compras públicas? Bom, agradeço novamente o questionamento e a resposta é depende. Depende do objeto. Tem objeto que, de fato, se faz necessário uma certificação, mas determinados objetos, eu particularmente não consigo vislumbrar qual seria a entidade certificadora para aferir a qualidade de um dado objeto licitado. A gente sabe que a questão da qualidade dos objetos é algo unânime, independente administração municipal, estadual ou federal. Nós temos produtos licitados com uma qualidade que não atendem o interesse público, pelo contrário, elas passam muito longe de atender as demandas da sociedade, até por isso que nós não devemos buscar o menor preço, e sim o melhor preço. Mas, naqueles casos em que o objeto, de fato, exigir, e no termo de referência, no projeto básico que seja, estar devidamente justificado, eu vejo com bons olhos e não como um caráter restritivo, porque o interesse público sobressai sobre o interesse privado. Então, não é o poder público que tem que abrir mão de uma exigência para ampliar a competitividade, mas sim o interessado, o empresário licitante, que precisa se adequar às exigências da administração para atender o interesse público envolvido naquela determinada contratação. São essas as considerações. Meu muito obrigado. Professor José Anacleto, o senhor gostaria de fazer algumas pontuações? Eu sou um adepto das certificações também, como exigência nos processos licitatórios, quando elas forem cabíveis. O projeto de lei em tramitação prevê expressamente que as certificações poderão ser exigidas como requisito de qualidade dos objetos, e a critério evidente de cada objeto licitado, inclusive sob o ponto de vista ambiental. O Tribunal de Contas da União tem alguns acordos, 2 ou 3, não muitos, especificando que algumas certificações de natureza ambiental já devem ser exigidas, como, por exemplo, aquelas que dizem respeito à origem legal da madeira. A Forest Stewardship Council, a FSC, pode ser exigida, e inclusive um outro acordo que não faz menção a qual certificação, mas diz que as certificações de natureza ambiental de origem legal da madeira podem ser exigidas. Eu gostaria de, em complemento, dizer também que a análise dos processos licitatórios, ela tem que ser sistêmica. Não são só as leis que tratam de licitações e contratos que nós temos que observar para licitar. O Código de Defesa do Consumidor tem uma disposição expressa de que não pode haver comercialização de determinados bens e serviços que não sejam certificados. É proibido o comércio de alguns bens e de serviços que não tenham algumas certificações, como, por exemplo, a certificação de um Inmetro, certificação de brinquedos, certificação de alguns produtos que são potencialmente nocivos à vida, à segurança ou à saúde humana. Logo, é preciso, para verificarmos se a certificação pode ou não ser exigida, em primeiro lugar, é verificarmos se no mercado os produtos e os serviços podem ser comercializados sem certificação. Porque se no mercado, se uma empresa não pode vender
um produto sem certificação na sua loja, ela também não pode vender para a administração pública sem certificação. E, do ponto de vista da isonomia, eu não vejo nenhum problema, não há violação da isonomia, desde que nós respeitemos a premissa fundamental da isonomia, que é a autorização para tratar as pessoas de maneira diferente. Se houver autorização, e essa autorização é a partir da Constituição, a partir das normas, a partir das interpretações que nós possamos dar para as normas licitatórias, inclusive sob o ponto de vista da sustentabilidade. Qual é o valor que nós pretendemos alcançar com a execução do contrato? A Diretiva 24/2014 da União Europeia expressamente prevê que o contrato público é uma estratégia para o alcance de outros valores que não apenas o objeto específico, como, por exemplo, valores de sustentabilidade ambiental e, diz a diretiva, inclusão social. É a tal da finalidade da licitação que extrapola os limites do objeto específico. A nova lei, só já finalizando, o que me parece tem um vínculo estreito com a certificação, prevê expressamente, assim como faz a lei das estatais, que a licitação tem por objetivo a proposta mais vantajosa para a administração pública, assegurada a aferição do ciclo de vida do produto e do serviço. Análise, portanto, de benefícios e custos diretos e indiretos, inclusive de natureza ambiental. Obrigado, professor. Agora o Eli Lopes pergunta novamente para o professor Luciano se a exigência de licitações sustentáveis pode colaborar com a eficiência da gestão? A exigência de licitações sustentáveis pode colaborar com a exigência da gestão? Eficiência da gestão, desculpa. Sem sombra de dúvidas, né, respondendo, claro, que o professor Eli, né? Mas, assim, contratações sustentáveis, elas podem e devem ser instrumentos para a eficiência da administração pública. A contratação pública ela deve ser vista como estratégica, assim como a União Europeia já trabalha, assim como nós temos nas legislações brasileiras esse trabalho desde a Lei 12.349, nós temos que utilizar as contratações públicas sustentáveis. O grande problema é implementar as contratações públicas sustentáveis. Muitos falam, nossa, eu fiz a licitação sustentável, comprei papel lá, o reciclável, né? Eu comprei o papel do tipo tal, me cuidei da madeira tal, mas não sabe como fazer. Contratação pública sustentável, ela é muito maior do que a contratação pública verde, que alguns chamam das compras públicas verdes. A contratação pública sustentável é a que se preocupa com as cláusulas sociais, é aquela que se preocupa com as cláusulas laborais, é aquela que se preocupa com as cláusulas ambientais, é aquela que se preocupa com o ciclo de vida para a aferição da composição do custo e leva em consideração a inovação, a tecnologia e a ciência nacional também. Ora, isto é, sim, contratação pública sustentável, a qual, como ferramenta que, querendo ou não, nós temos hoje positivado isto, que é um princípio e uma regra que mostra o poder de compra do Estado, a partir da lei do marco regulatório de tecnologia e de inovação, nós temos que usá-la muito bem. Porque se movimenta 10, 15%, nós temos que pegar este instrumento para quê? Para fazer uma eficiência na administração pública, para que a administração pública seja mais eficiente. E, querendo ou não, quando nós efetivamente usamos as contratações públicas sustentáveis, estamos inovando na administração. Mas, mais uma vez, tudo isso teoricamente é fantástico, é muito lindo. O grande problema, às vezes, é implementar no ato convocatório as contratações públicas sustentáveis. E aí, para não dizer que eu sou um cético, trago aqui, por exemplo, o Conselho da Justiça do Trabalho. Tem uma cartilha das compras públicas sustentáveis, colocando onde devem ser colocadas as condições, quais são as condições,
quais são as condições de execução de contrato, quais são as condições de habilitação, quais são as condições de uma série de objetos que nós podemos fazer compras públicas sustentáveis. Vamos começar com a contratação pública sustentável, começando com as mais básicas, inclusive, não só em fornecimento, mas limpeza. Limpeza, todos os órgãos e entidades públicas realizam a contratação pública de limpeza e manutenção. Ora, ela é passível de ser implementada na parte das contratações sustentáveis. Como? Com relação aos cursos que serão exigidos, com relação aos insumos que serão exigidos, com relação às certificações, inclusive no aspecto ambiental dos insumos, com relação até à capacitação dos que serão contratados. Isto é possível de ser colocado numa contratação pública, por exemplo, de serviços de limpeza. Plenamente possível, aí a gente poderia até falar, né? É claro que a gente tem a questão hoje no aspecto dos presos também, já positivado, mas a gente poderia trabalhar com a questão dos desempregados, dos discapacitados, e etc, etc, etc. Então, deve ser utilizada as contratações públicas. Não é uma faculdade, é um dever. Obrigado, professor Luciano Reis. O Celso Antônio Bandeira de Mello faz uma pergunta aqui, que o Tiossi vai nos responder. O advogado público pode ser responsabilizado pela emissão de parecer que aprova uma minuta de edital de licitação? Bom, agradeço novamente o questionamento. E esse é um tema muito atual, que vem sendo amplamente debatido nos congressos, vem sendo debatido pela doutrina. A jurisprudência tem se posicionado referente à responsabilização do parecerista, e é um tema muito sensível, que tem total pertinência com a temática desse nosso congresso. O ano passado era o direito administrativo do medo, esse ano é arte, coragem ou loucura, e nós sabemos da teoria da caneta paralisada, justamente por conta desse receio de responsabilização do parecerista. Ao meu ver, o advogado público ele tem um papel fundamental ali no próprio controle dos atos administrativos que ocorrem no âmbito da administração pública, mas o seu parecer ele tem um caráter meramente opinativo. Então, via de regra, não caberia responsabilização do parecerista, exceto se o parecer ele contrariar a legislação, se ele for omisso, se de fato for aquele parecer sabonete, né, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Então, nesse caso, sim, caberia uma responsabilização, porque não houve uma leitura atenta às cláusulas do edital, não houve uma análise na fase prévia do processo licitatório, e a legislação é expressa ali no artigo, no sentido de que é necessária a aprovação por parte do jurídico da minuta do edital e da minuta do contrato. Então, respeitadas essas cláusulas, que elas estejam de acordo com a legislação, independente da interpretação do parecerista ser divergente de algum eventual órgão de controle, não cabe responsabilização se ele se baseou na legislação, doutrina e jurisprudência, porque daí nós estaríamos diante de um crime hermenêutico, um crime de opinião, e nós não podemos admitir isso no Estado democrático de direito, no nosso ordenamento jurídico. Devemos sempre primar pela segurança jurídica nos atos administrativos. Meu muito obrigado. Só uma última pergunta aqui, do Tarso, que vou fazer para o professor José Anacleto. Orçamento sigiloso realmente faz baixar os preços? É constitucional? Não gera mais corrupção? Você vai fazer professor Tarso, uma reforma na churrasqueira da sua casa. Chama o empreiteiro e diz a ele assim: eu quero reformar a minha churrasqueira, mas já vou lhe dizendo, eu só posso gastar 10 mil reais com a sua mão de obra. Quanto vai custar a mão de obra? Eu, antes de pensar dessa maneira, eu até, quando foi editado o RDC, eu escrevi um artigo criticando o orçamento sigiloso, dizendo que era inconstitucional, uma bobajarada lá. Se alguém lê isso, por favor, esqueça, faz de conta que eu não escrevi. E eu entendi o mecanismo do orçamento sigiloso. A ideia é que o mercado, os licitantes, a partir das suas próprias características, particularidades, especificidades,
do mercado em que atuam. Ora, uma empresa que tem uma determinada estrutura pode oferecer um preço X, a outra tem uma outra estrutura, pode oferecer um preço Y. Se você diz que o seu orçamento estimativo você tem para gastar 10 milhões de reais, o que vinha acontecendo no plano concreto é que as empresas faziam uma conta reversa. Ao invés de elaborar os seus custos estimativos e chegar a uma proposição, eles apresentavam um desconto sobre o orçamento estimativo, que entendiam que poderia ser um desconto que lhes levasse a vencer o certame, aplicavam o desconto. A licitação o preço estimativo é 1 milhão, 10% a menos, 900 mil, e aí distribuíam os 900 mil nas suas planilhas de custos orçamentários. Quem pensou no orçamento sigiloso pensou que seria uma forma de buscar dos fornecedores os seus próprios preços. O orçamento sigiloso é obrigatório, embora o Tribunal de Contas da União, não sei por qual razão, numa decisão entendeu que, embora a lei diga o orçamento sigiloso é regra, passou a dizer que a revelação do orçamento estimativo é que é a regra e o orçamento que a lei prevê que é sigiloso como regra não deve ser, e é uma confusão também. Mas, do ponto de vista da estrita legalidade, o orçamento sigiloso é uma regra, e a grande questão é, quando é que o orçamento sigiloso deve ser revelado? A lei 13.303, o decreto que regulamenta a lei das estatais, prevê que é ao final do processo da licitação. Alguns entendem que essa revelação deve se dar antes da negociação, que é obrigatória para a lei das estatais, e será a negociação possível para a nova lei de licitações, deve se dar antes da negociação. Os licitantes, portanto, o licitante classificado em primeiro lugar provisoriamente, com ele se negocia o preço a partir de uma técnica que só pode ser está quente, está frio, porque não é possível revelar o preço, o orçamento estimativo. O licitante apresenta uma proposta que esteja acima do valor do orçamento estimativo, tem que haver uma condução de negociação para que esse preço seja reduzido e possa se tornar um preço aceitável. Eu não vejo como isso possa trazer corrupção e desvios, por uma razão muito simples. A lei, pelo menos a lei das estatais e a lei nova tem um mecanismo similar, prevê que o orçamento estimativo é sigiloso, vai haver uma negociação, o licitante, para ter sua proposta aceita, tem que reduzir o seu preço a valor inferior do orçamento estimativo, se ele, classificado em primeiro lugar, tiver apresentado uma proposta que esteja acima do valor do orçamento estimativo. A questão que se coloca é de outra índole, já concluindo. É se nós estamos preparados e habilitados para realizar orçamentos estimativos, o que eu acredito, pelo menos em parte da administração pública, não estamos. Os nossos orçamentos estimativos são muito ruins. São orçamentos estimativos que normalmente não capturam o real valor de mercado daquilo que será objeto da contratação. Mas um orçamento estimativo bem feito, ainda que no mundo ideal. A legislação e o instrumento convocatório prevendo regras expressas para a negociação, que evidentemente vai levar a que os agentes de licitação tenham uma formação específica para que uma negociação possa ser feita com bases técnicas e não com bases aleatórias. Regras expressas de negociação no instrumento convocatório, eu não vejo como isso possa se transformar em um estímulo para a corrupção. Eu sou uma pessoa hoje favorável ao orçamento sigiloso, e ele, nos termos da lei das estatais, assim como da nova lei, para estatais é obrigatório, pode ser, mediante justificativo, afastado. Nos termos da nova lei, pode haver orçamento sigiloso, desde que de maneira justificada. Bom, nós temos uma última pergunta para encerrarmos, que eu, inclusive, essa pergunta vou deixar à vontade para quem quiser responder. É do Gilmar Mendes. Um prefeito que homologa um processo licitatório pode ser preso em razão da prática de um ato da Comissão Permanente de Licitação que frustra a competição? Quem gostaria de responder essa pergunta? Professor Luciano. A questão do frustrar o caráter competitivo da licitação, a jurisprudência tem encarado na parte do crime, veja, na parte criminal, com relação a esse tipo, previsto na Lei 8.666, a necessidade de dolo.
Então, haverá indispensavelmente que, durante a instrução processual criminal, que fique caracterizado o dolo do prefeito para frustrar o caráter competitivo e realizar uma dispensa indevida de licitação. Difere a questão do dolo no âmbito penal, aqui, versus uma responsabilização numa improbidade administrativa. Isso entraria mais, vai ser o painel correspondente depois, numa improbidade administrativa. Hoje, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, infelizmente, essa é a minha crítica, pelo menos, considera que a realização de contratação direta indevida, já em repsa, acontece já o ato de improbidade, a caracterização de ato de improbidade, o que é extremamente lamentável, porque daí nós estamos falando de um dolo presumido, o que isto acaba, me parece, afugentando um tanto quanto a segurança e o sistema jurídico brasileiro. Então, respondendo especificamente no aspecto da pergunta, de maneira objetiva, haveria a necessidade de comprovação do dolo desta autoridade superior, do prefeito, no caso concreto, para acontecer o seu enquadramento e sua responsabilização na esfera penal, em razão do tipo previsto na 866. Pois não, professor. Em 2 segundos, eu concordo plenamente com o professor Luciano, e, na minha visão, o dolo tem que ser o dolo. Quando eu fiz faculdade, chamava-se especial fim de agir, ou dolo específico. Hoje tem um nome diferente, que é elemento especial do tipo subjetivo, eu acho, alguma coisa parecida. Eu não sou versado muito em direito penal. É a intenção fraudulenta que pode ser responsabilizada, não é a conduta em si. Porque, claro, o prefeito quis homologar, o dolo existiu. Ninguém homologa uma licitação se não houver dolo. Houve a intenção de homologação. O que é fundamental é que essa seja uma intenção desonesta, uma intenção fraudulenta. Só esse. Obrigado, professor. Vou agradecendo ao público pela participação, agradecendo à nossa relatora Andressa Sampaio, aos nossos debatedores José Anacleto Santos, José Roberto Tiossi Júnior e Luciano Reis. Declaro encerrado este painel. Obrigado. Boa tarde. Muito obrigado aos integrantes deste painel. Gostaria de informar a todos que os comunicados científicos serão realizados amanhã, a partir das 9 da manhã, na sala 1.